Vamos continuar o capítulo 9 do livro de Romanos, agora a partir do versículo 10. Veja que o apóstolo Paulo vai mudar os personagens, né? Vai mudar de Sara para Rebeca, de Abraão para Isaac, e os dois filhos serão os dois filhos aqui nessa representação serão Esaú e Jacó, mas é o mesmo acontecimento, a soberania de Deus, a eleição e a predestinação, né? Mais eleição aqui, predestinação é na sequência. Veja bem, e esse versículo 10, e esse não foi o único caso, né? Porque ele vinha falando de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac e Abraão, e mostrando a soberania de Deus, que Deus salva aqueles que estão pela promessa e não os que vieram pelo sexo, pelo prazer sexual, como Caim, né? Abel é filho da promessa, é filho de Adão com Eva, mas Caim não é filho de Adão, é filho de Eva com a serpente. Então a queda não foi, obviamente, certamente, logicamente, uma maçã. Não tem nem graça. Vamos lá. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, Deus sabe quem é salvo antes da fundação do mundo e sabe quem é perdido desde antes da... Ele é presciente, ele sabe tudo, sabe o fim desde o princípio. Então, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3. E então, o que diremos? Aí Paulo agora vai indagar, vai fazer uma indagação, várias colocações, porque mostrando a soberania do Criador, né? Porque há pessoas que dizem, aí ele diz aqui, então, o que diremos? Versículo 14. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso está em Êxodo capítulo 33, versículo 19. Portanto, Paulo continua, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, não depende do ato sexual, não depende das obras, não depende da religiosidade, não depende da origem familiar, não depende de nada. É Deus que sabe. Isso está lá dentro, é a semente de cada um. Deus é quem sabe o que é que está lá. Você vê um cara orando ali na praça, Jesus chama de hipócrita. Não oreis nas praças em voz alta. Mas vamos lá que ele esteja na maior das sinceridades, falando. As palavras sejam as mais belas que você já ouviu. Mas quem conhece o interior é Deus. Porque tem aqui Jacó e Esaú. Jacó era um mentiroso, trapaceiro. Só que o fim dele
o arrependimento dele, os pensamentos dele, o interior dele brotava para Deus. Esaú não. Com tudo, com todos os direitos, Esaú vendeu a primogenitura por um prato de sopa. Estava com muita fome. Não valorizou o que tinha. Vê bem, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz, isso está em Êxodo capítulo 9, versículo 16, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Até hoje se fala desses feitos aqui acontecidos no Egito, faraó. E pasme, faraó, Misraim, era neto de Noé, filho da linhagem de Canaã, de Cã. Cã era filho de Noé, Canaã foi neto de Noé, Misraim, o Egito, bisneto de Noé. Mas não tinha eleição, não tinha semente, está aqui como perdido, faraó, do mesmo povo. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Esse ter misericórdia de quem Ele quer e endurecer a quem Ele quer é pré-conhecimento, poxa. Saber quem é quem. Conhecer as pessoas por dentro. Não é palavras bonitas, não é oratória, não é estudo teológico. Não estou aqui querendo reprovar a teologia, a prática do estudo teológico. Muito pelo contrário, não, muito pelo contrário. Estude bastante, conheça. Aprenda grego, latim, aramaico, alemão, inglês, português, italiano. Aprenda tudo, aprendei tudo. A palavra manda disso. Observai todas as coisas e retende o bem. Mas não é isso, é lá dentro, é a semente. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, revelado pela boca de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um semi-analfabeto. Pedro era semi-analfabeto, pescador, grosso de doer. Enquanto os sumos sacerdotes chamavam Jesus de Satanás, de Beelzebu, Pedro, um semi-analfabeto, uma prostituta, Maria Madalena, chamava de Senhor. Entende? O segredo é um mistério. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Versículo 18. Aí no versículo 19, Paulo diz o seguinte, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Pode dizer então, se Deus sabe todas as coisas, sabe quem é perdido, sabe quem é salvo, sabe quem é eleito, sabia que Faraó ia cair, sabia que Moisés, com tudo aquilo, mesmo tendo um homicídio, Moisés tinha um homicídio, libertou o povo, foi chamado por Deus, subiu lá no monte, viu a sarça ardente, falou com Deus, um homicida, ocultação de cadáver, pelo menos dois artigos em cima dele, homicida e ocultação de cadáver. E no entanto era um homem eleito, não é por obras, não é, a obra segue, tudo bem, sem problema, mas não é por obras, é por eleição, de acordo com a promessa que foi feita lá a Abraão, Isaac e Jacó. Aí Paulo diz, mas quem é você na fila do pão da padaria? Quem é você? Quem é você, Paulo diz, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Ora, se nós não podemos questionar, você chega ali, mesmo que você tenha razão às vezes, o policial errado, você chega a ele, ele vai dizer assim, tá desacatando a autoridade, rapaz?
Posso lhe dar voz de prisão. Ele pode estar errado, mas aquela voz de prisão vai ter um peso, vai te prejudicar. Isso de homem para homem. E por aí vai. Política está aí, a perseguição no mundo todo aí. Aos cristãos, ao pessoal de direita, querem matar a pobreza, e lá vai, mas... E isso se tratando de homem para homem e de homem para Deus. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? Não, ele sabe a tua constituição. Entende? Você que tem que clamar por misericórdia. Você está no gueto, na lama, nas calçadas, bêbado, já deixou a mulher, foi abandonado pelos filhos, perdeu o emprego. Clama, rapaz, olha para o céu, clama, enquanto há tempo. Aí talvez você alcance misericórdia. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que você me fez assim? Esse telefone aqui é mais fraco do que esse. Esse ventilador aqui é mais fraco do que o outro. Ele pode questionar lá o fabricante: por que tu me fizesse um ventilador pequeno e esse outro grande? Não pode, isso é matéria. Nós somos pó. O que nos dá vida é o Espírito. Isso aqui é carne, pó, matéria inanimada. O que está me fazendo falar aqui contigo é o que está dentro desse corpo, o Espírito de vida. É o que vale. É isso que eu tenho que valorizar, fazer sobressair-se. O oleiro, essa pergunta: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Tá aí, Caim e Abel. Caim, um assassino do próprio irmão. Abel, um adorador. Esaú e Jacó. Ismael e Isaac. Sempre duas sementes. Sempre. Naquele tempo era menos pessoas, era mais fácil distinguir. Hoje tem milhões, centenas, trilhões de gente no mundo. Tá tudo misturado, não tem mais nada puro, nação pura, religião pura, família pura, é tudo misturado. Não tem branco, preto, loiro, nem nada não, mas não. Acabou. Negócio de raça ariana. Isso era lá atrás. Judeus, só quem sabe quem é cada judeu, de qual tribo pertence, é o Eterno. Porque vai lá para tu ver a misturada que tá. Por isso que as duas testemunhas vão lá sempre para separar os 144 mil. No vídeo anterior eu disse 140 mil, mas não é. É 144 mil. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, presciência, ele sabe quem é quem. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, Caim é para a destruição. Quem se originou de Caim é um perdido e ponto. E lhe digo mais, são os mais religiosos que tem na face da terra. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está lá, isso é uma inferência de Jesus Cristo. Então tem muita gente, glória a Deus, aleluia, é um bando de hipócrita. De falsos, falcianos. Pessoas falsas. Tem os verdadeiros. Tem os verdadeiros. E você tem que se beliscar. Você tem que dar um beliscão em você mesmo e dizer: meu Deus, o que eu sou? Eu sou verdadeiro ou sou falso
nessa história de Deus. Vamos continuar aqui que o tempo está pipocando ali. Então ele, ou seja, nós, a quem ele preparou para a sua glória. Nós, versículo 24, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele disse, ele preparou Faraó, Caim, Ismael, Esaú, e etc, e tantos outros, para a vergonha, para a perdição. E preparou Isaac, Abel, Jacó e outros, Abraão, Noé e tantos outros, até hoje para a salvação. Aí Paulo diz, ou seja, a nós para a glória, de antemão, para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, que somos nós, todo o povo fora da Judéia, fora dos israelitas, fora de Israel, são gentios. E nesse momento, Deus ainda está trabalhando com os gentios, mas está prestes a passar, a voltar para os judeus, com as suas duas testemunhas de Apocalipse 11, que está prestes a aparecer com esse desenho todo que está tendo aí de governo central, não sei o que, moeda única, fica em casa, essas coisas todas. Isso tudo é uma preparação que atinge a humanidade. O comunismo vai tomar conta do mundo. O irmão Brana fala em uma de suas mensagens. É o cão que comeu as carnes de Jezabel, que é a falsa religião. Não só a Igreja Católica, mas as denominações que são suas filhas, está em Apocalipse. Por isso que a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Se fica quieto, fica só, te isola. Mas sai desse negócio, dessa confusão religiosa. Babel, nomes blasfemos. Vamos continuar aqui, já está perto de terminar. Como ele disse em Oséias, Paulo vai usar o Antigo Testamento. A turma aí, essa turma do Evangelho, aí, os pentecostais, o pessoal evita o Antigo Testamento. O que mais o apóstolo Paulo usou, e Jesus usou, e Pedro usou, todos eles usaram, foi o Antigo Testamento e fizeram o Novo Testamento. É a mesma palavra. Aí vai lá em Oséias, como ele disse em Oséias, versículo 25. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Oséias, capítulo 2, versículo 23. E acontecerá que, no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isso está em Oséias, capítulo 1, versículo 10. Isaías, lá vai Paulo continuar usando o Antigo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, Deus não trabalha com números. Ele quer dizer aqui, entre parênteses, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Deus trabalha com nomes. Deus trabalha com indivíduos e não com quantidade. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Isaías capítulo 10, versículos 22 e 23. Quer mais? Como anteriormente disse Isaías de novo, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, não é quantidade, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías capítulo 1, versículo 9. Aí para fechar, Paulo trata sobre a incredulidade de Israel. Que diremos então, versículo 30. Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram. Uma justiça que vem da fé, revelação. Uma justiça que vem da fé, promessa. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que Israel não alcançou?
porque não a buscava pela fé, pela promessa, pela revelação, mas como se fosse por obras. Nós somos os melhores, nós somos os originais, nós somos os mais antigos, nós somos os maiores, os melhores pregadores estão entre nós, nada disso, não é isso, não é isso. Às vezes está falando ali, às vezes Deus está falando através de um semi-analfabeto. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, Cristo, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nela confiar jamais serão envergonhados. Isaías capítulo 8, versículo 14 e capítulo 28, versículo 16. Essa é a verdade. Isso é tudo verdade. Deus não está procurando quantidades, números, a maior nem a melhor. Deus está procurando os verdadeiros. Os verdadeiros, os sinceros. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Amém. Glória a Deus.